você está acompanhando o segundo dia do Festival Internacional do Livro Esportivo, evento inédito no Brasil que recebe escritores de livros sobre todos os esportes. E é hora de abrir a nossa sala virtual. Vamos receber o nosso bom de bola, Edson Mauro, que vai conversar com Theo Benjamin. Ele que está entrando no mercado editorial, começou escrevendo no Twitter e de lá abriu o caminho para o seu primeiro livro. Então, com vocês, Edson Mauro e Theo Benjamin na nossa sala virtual. Bom, estamos recebendo hoje aqui no FILE o escritor Theo Benjamin, que ele é um fenômeno no Twitter. Ele, com suas análises táticas sobre futebol com foco no Flamengo multicampeão de 2019, ele é autor do livro Outro Patamar, obviamente baseado naquela famosa frase do Bruno Henrique, né, que viralizou, virou moda e tudo mais, e o nosso Theo Benjamin, ele colocou o título do seu livro justamente Outro Patamar. Um sucesso também o livro dele, e ele é um dos convidados especiais do Festival Internacional do Livro Esportivo. Theo, eu quero primeiro perguntar a você o seguinte: você imaginava que a análise tática de futebol ela poderia ser um sucesso no Twitter e depois caminhar para se transformar em livro, Theo? Eu acho, bem, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por me receber aqui, obrigado pelo espaço. Eu acho que essa pergunta é difícil porque você tem que, na verdade, talvez posicionar o tempo, né? 10 anos atrás, não. 5 anos atrás, não sei. Mas a verdade é que eu e muita gente estamos fazendo esse movimento há muito tempo. Então não foi uma coisa que apareceu de uma hora para outra, né? Não foi uma coisa que simplesmente surgiu no ar. Eu escrevo sobre o Flamengo na internet há mais de 4 anos. E outras pessoas também estão escrevendo. Eu resolvi reforçar o trabalho no Twitter, especificamente, em 2019, e dei uma sorte danada de chegar um homem chamado Jorge Jesus, que intensificou o interesse por esse assunto também, né? Então as duas coisas caminharam lado a lado, mas acho que a resposta simples, a resposta direta é sim. Imaginava, sonhava e gostaria que esse tipo de análise ganhasse mais espaço, e acho que a internet é o veículo perfeito para promover esse espaço. Que bom. Ô, Theo, e o livro, o Outro Patamar, ele é somente para rubro-negros? Não interessa só o torcedor do Flamengo? Eu talvez seja suspeito para falar, né? Mas eu acho que não. Assim, o livro, pelo menos, foi escrito para quem gosta de futebol. Ele é um livro sobre futebol, sobre conceitos de futebol, sobre tática de futebol, que usa o Flamengo como um grande estudo de caso, né? Então é claro que o rubro-negro que assistiu todos os jogos, ele vai ter mais facilidade até pela memória mesmo dos jogos, até por lembrar da importância de cada momento, né? Voltar para como você viveu cada um dos jogos, porque eu vou analisando quase que jogo a jogo. E as pessoas mandam, poxa, cara, eu estava lendo esse texto hoje, me emocionei porque eu lembrei que eu vi com meu tio, enfim, né? Tem essas histórias. Quem não é rubro-negro, talvez, número 1, não tenha essa relação pessoal, e número 2, talvez se lembre das pancadas que acabou levando do time do Flamengo e que podem ter sido experiências traumáticas para algumas pessoas. Mas eu acho que o livro é um livro sobre futebol, é um livro que vai muito além de só descrever e narrar a trajetória rubro-negra. Eu tento, pelo menos, fazer um mergulho no entendimento do que é o jogo de futebol hoje, né? Do que é o futebol moderno e do que o time do Jorge Jesus trouxe de novo, ou trouxe diferente, ou até fez melhor do que os outros já estavam fazendo aqui no Brasil, e que eu acho que tem lições bem importantes para o futebol brasileiro. Então, o subtítulo do livro é Análise sobre o Flamengo de 2019 e as lições para o futebol brasileiro, que eu acho que tem muitas ali. É verdade. Ô, Theo, e que outro time, por exemplo, no ano passado, paralelamente ao Flamengo do Jorge Jesus, o time do Mister, qual outro time brasileiro chamou também a sua atenção? Acho que tem vários, né? Por diferentes motivos. Eu escrevi bastante sobre o Botafogo, por exemplo, no ano passado, não necessariamente pelos melhores motivos. Eu escrevi, por exemplo, eu acho que a transição do trabalho do Barroca para o trabalho do Valentim foi muito mal feita no Botafogo, e o Botafogo correu sério risco de rebaixamento no campeonato, a meu ver, por essa transição muito mal feita.
Então esse é um trabalho que interessa também de acompanhar, não necessariamente pelos motivos que a gente gostaria, né? Pelos motivos ideais. Mas do outro lado, de quem se destacou, de quem jogou um futebol interessante, enfim, vistoso, bacana, eu diria o Santos, que é um exemplo óbvio, né? Acho que o Santos ninguém esperava chegar na segunda colocação. Eu ainda questiono um pouco essa ideia de que o Santos tinha um elenco fraco e chegou ao vice-campeonato. Acho que o elenco do Santos era bom, era melhor do que a maioria das pessoas gosta de admitir, mas foi um trabalho muito bom, era um time interessante, bonito, gostoso de assistir. Eu gostava muito do Atlético Paranaense ali no final do trabalho do Thiago Nunes e tal, era um time bom de assistir, interessante. O Fortaleza, entre os pequenos, né, entre os times médios, enfim, como quiser chamar, mas que não briga lá em cima, mas que faz esse campeonato de meio de tabela, eu acho que era um time seguro, organizado, interessante, que propunha o jogo, tinha ideias complexas com o Rogério Ceni. O Inter do Odair era um time que eu não gostava muito de assistir, porque é o tipo de futebol que não me agrada tanto, mas era um time legal de acompanhar. Então, eu acho que a gente reclama muito do futebol brasileiro, né? E ele de fato é uma várzea e de fato tem muitos problemas, mas dentro de campo tem coisa legal para acompanhar também, sabe? Tem coisa para ver. Não foi só o Flamengo do Jorge Jesus que foi interessante da gente acompanhar de perto, não. E você chegou a que conclusão? O Jorge Jesus, na passagem dele pelo Flamengo, multicampeão e tudo mais, um amor incrível que a torcida desenvolveu em relação a ele deixou um legado, ele realmente inovou ou ele resgatou algumas coisas do futebol brasileiro? Eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? O que é inovar? É simplesmente fazer algo que é completamente novo e nunca foi tentado? Se for isso, é muito difícil inovar no futebol. Existe até uma linha de pensamento com a qual eu não sei se eu concordo, para ser muito sincero, mas existem pessoas que dizem que a inovação tática no futebol já acabou, já foi tentado de tudo. Já tentou linha de 2, linha de 3, linha de 4, linha de 5. Então, assim, agora o que a gente vai ver são evoluções incrementais e resgate de ideias antigas. Só que aí eu volto lá no Guardiola, com o Messi, contra o Real Madrid, quando ele coloca o Messi para jogar de falso 9 e acaba vencendo o jogo, goleando o Real Madrid, enfim, uma humilhação completa contra o Real Madrid. Foi completamente inesperado para todo mundo e muito diferente do que o Barcelona e do que o próprio Messi vinham fazendo até aquele momento. Só que aí o cara vai pegar lá o Sindelar, que era o atacante da Áustria na década de 30 e falar, pô, esse cara já fazia isso. Fazia, mas era outro futebol, era outro mundo, era outro contexto, enfim, era outro jogo, né? Então eu considero a mudança do Pep Guardiola quando ele traz o Messi para jogar de falso 9 uma inovação. Eu considero, pelo menos, mesmo que não seja uma coisa absolutamente inédita na história do futebol mundial. Certamente o que o Jorge Jesus o que o Jorge Jesus trouxe para o Flamengo não era inédito no futebol mundial e nem mesmo inédito no futebol brasileiro, mas executado de uma forma diferente, em um contexto diferente, com uma conexão de ideias diferentes, porque eu acho engraçado que às vezes a gente vê o futebol como um jogo desconexo, né? Como se a maneira de você atacar fosse completamente desassociada da maneira de você defender. Eu acho que o Jorge Jesus trouxe muito bem, foi uma maneira de atacar muito coerente com a maneira de defender, que potencializava a maneira de atacar, que potencializava a maneira de defender, e assim o time era um time muito coeso. E isso era uma coisa que a gente não vinha vendo no futebol brasileiro. Então acho que sim, de certa maneira ele inovou. E essa passagem do Jorge Jesus e esse Flamengo que ele criou, né, esse Flamengo que ele concebeu em 2019, você acha que isso aí vai proporcionar algum reflexo real ao futebol brasileiro? Eu acho que já está proporcionando, acho que proporcionou durante a passagem dele, acho que agora, em 2020, já está proporcionando alguns reflexos, não necessariamente todos bons, né? Acho que o futebol brasileiro é muito reativo a certos tipos de coisa, a certos tipos de novidade. Acho que um dos reflexos da chegada do Jorge Jesus foi um certo estranhamento ao futebol estrangeiro, um certo resgate a um falso orgulho de ser brasileiro, mas que tem um tanto de corporativismo. Isso, de certa forma, é um reflexo da passagem do Jorge Jesus e que eu acho que tende a se aprofundar porque
Esse ano, o Atlético Mineiro e o Inter, que são dois times que se propõem a brigar por títulos, né, que fizeram investimento para brigar por títulos no futebol brasileiro, trouxeram treinadores estrangeiros e estão colhendo frutos. Então, certamente, esses treinadores estrangeiros chegando nesses times é um reflexo da passagem de Jorge Jesus, mas também o fato deles chegarem nesses times e terem sucesso traz um outro reflexo, que é essa ideia, enfim, na mídia ou em alguns treinadores, de tentar afastar ou sobrevalorizar o que se faz no Brasil e não aprender, etc. e tal. Agora, dentro de campo, a gente já está vendo alguns reflexos. Hoje, no Brasil, por exemplo, os times pressionam muito mais a saída de bola dos adversários do que antes. Hoje, no Brasil, e isso dá para provar nos números, você tem mais impedimentos no Campeonato Brasileiro do que você teve nos últimos anos. Porque no Brasil, como você taticamente falando, você tem defesas que marcam por encaixe, ou seja, os zagueiros perseguem os atacantes o tempo todo. O que significa que os atacantes raramente ficam impedidos, porque se o atacante entra por trás da defesa e o zagueiro persegue, ele não está impedido. Então, se você comparar a média de impedimentos no Campeonato Brasileiro com a média de impedimentos nos grandes campeonatos europeus, ela é muito mais baixa. E esse ano já está mais alta. Por quê? Eu acho que isso é muito um reflexo de Jorge Jesus. Jorge Jesus, quando chegou, triplicou a média de impedimentos por jogo que o Flamengo fazia sobre os seus adversários, né? O Flamengo deixava os seus adversários 0,7 vezes por jogo, em média, ou seja, a cada 10 jogos tinha 7 impedimentos a seu favor, e com o Jorge Jesus passou a ser a cada 10 jogos 22 vezes. Isso claramente é uma instrução tática, né? Claramente era uma vontade do time do Flamengo de paralisar os ataques, forçando impedimentos. E hoje mais times fazem isso no Brasil. São todos os times? Não. Mas tem mais times fazendo. Para mim, isso já é um reflexo de Jorge Jesus. Já tem mais times saindo para pressionar o adversário, fazendo pressão pós-perda, que foram instruções, foram mecanismos muito marcantes do Flamengo de Jorge Jesus. Então, eu acho que a pedra foi lançada no lago e a gente já está vendo as ondas se espalhando. Agora, o futebol brasileiro, por ser muito reativo e muito conservador, também constrói algumas paredes ali para não deixar essas ondas se espalharem tanto quanto elas poderiam. Legal. Nós estamos recebendo aqui hoje no FILE, no Festival Internacional do Livro Esportivo, o Theo Benjamin, ele que é autor do livro Outro Patamar, comemorativo à grande campanha do Flamengo no ano passado. O Flamengo campeão de tudo, Jorge Jesus revolucionou de alguma forma o futebol brasileiro. Mas, Thelma, vamos mergulhar agora no seu livro, rapaz. Vamos dar um mergulho profundo agora e falar do seu livro, que também é um sucesso, como é um sucesso também a sua participação no Twitter. Você é engenheiro de profissão e eu quero saber o seguinte: você é, obviamente, como engenheiro, um sujeito meticuloso, hábil em cálculos, saca bem de matemática, né? E isso tudo, esse pacote seu profissional como engenheiro, tem a ver com essas análises que você começou a fazer, usar, de repente, a matemática, ser um sujeito meticuloso nas suas anotações e tudo mais, e isso tudo levou você a ter 50 mil seguidores no Twitter, aproximadamente, fazendo análises táticas de futebol? Eu acho que sim. Eu acho que o futebol, o nosso mundo, né, nas últimas décadas, viveu a revolução dos dados, né? Então, toda a indústria da propaganda, por exemplo, foi virada de cabeça para baixo a partir da ideia de você medir de maneira muito mais profunda os resultados das suas campanhas de marketing, etc. e tal, o que é possível no ambiente digital. Isso tem muito a ver com a digitalização do mundo, com a internet, com todos os aplicativos, com o fato de que estamos todos conectados. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Linked, né, que é de um cara chamado Albert Laszlo Barabasi. É um livro sobre ciência de redes, escrito no início do século, né? Acho que é 2001 ou 2002 que ele lança o livro. E ele fala sobre a ciência de redes, e ele diz, na verdade, tem uma rede que seria a mais interessante da gente estudar, mas ela é impossível de ser estudada, que é a rede de conexões sociais entre as pessoas. E ela é impossível porque você teria que fazer um formulário para perguntar para todo mundo quem são os seus amigos, o quão amigos são, o quanto vocês interagem.
Enquanto você roda esse questionário no mundo todo, essas conexões já mudaram nos questionários que você já rodou. Então não dá. E aí, 10 anos depois, a gente tem as redes sociais completamente mapeadas a partir do Facebook, do Twitter, etc. e tal, que é quando você vai para o ambiente virtual fazer essas conexões entre as pessoas. E isso muda muitas coisas, a forma como a gente mede e pensa sobre muitas coisas. Então, o nosso mundo, nos últimos 10 ou 15 anos, várias indústrias foram passando pela revolução dos dados. E a indústria do futebol, não. Né? O futebol ficou meio para trás, até mesmo em relação a outros esportes. Você tem o caso famosíssimo do Moneyball, né, que acabou virando livro e depois acabou virando um filme, estrelado pelo Brad Pitt e tudo mais, que é o caso dos caras que revolucionaram a análise de dados no beisebol e transformaram o beisebol, viraram de cabeça para baixo tudo que se entendia sobre beisebol e estatísticas. E esse é um fenômeno mais recente no futebol, inspirado até nesses outros esportes. Muita gente tenta replicar o Moneyball no futebol. Existem vários relatos de pessoas dizendo que essa onda de milionários americanos ou bilionários americanos comprando times na Europa é para tentar replicar o método do Moneyball e ganhar dinheiro lá e tudo mais. Ninguém conseguiu ainda achar o código perfeito, como conseguiram no beisebol, mas nos últimos anos você vê um crescimento da análise de dados no futebol. Tanto que uma das profissões, um dos setores que mais crescem nos clubes é o de analista de desempenho, que é justamente o cara que faz essa ponte dos dados com a realidade, com a comissão técnica, né? Então, todo o setor de scout, de análise de mercado, hoje já é pautado em dados, e todo esse setor de análise de desempenho, né, dos jogos, análise dos adversários e tudo mais, já é muito baseado em dados. Isso vem crescendo no futebol, mas não dá para reduzir o futebol só sobre isso. O meu livro não é um livro sobre dados no futebol ou qualquer coisa do tipo. Eu uso algumas estatísticas só de vez em quando eu preciso pontuar uma questão. Por exemplo, como eu fiz agora, 3 minutos atrás, acho que esse efeito dos impedimentos no futebol brasileiro pode ser muito bem pontuado pelos números. Afinal de contas, os números não mentem, mas a gente pode mentir usando os números, né? Porque eu posso manipular os números para encaixarem na minha narrativa. Mas eu acho que quando bem usados e bem contextualizados, os números são ferramentas incríveis para a gente entender o jogo. O que não dá é a gente não assistir o jogo e querer ver as estatísticas e achar que está entendendo o que aconteceu dentro de campo. O que não dá é a gente ver uma coisa dentro de campo, mas usar as estatísticas para contar uma outra história que se encaixa melhor na nossa narrativa. Então, eu uso bastante, tenho usado cada vez mais, na verdade, os números, mas sempre com esse cuidado, porque eles são nada mais do que ferramenta auxiliar. Então, você falou aí, né, que eu sou engenheiro e tudo mais. Eu acho que sim, influencia muito a forma como eu analiso o jogo, o fato de eu ser engenheiro de formação. Eu nem trabalho com engenharia há alguns anos já, então eu nem digo que eu sou engenheiro de profissão, mas de formação sim. Mas eu acho que me influencia menos na capacidade matemática e mais na capacidade analítica, de entender sistemas complexos, de perceber como funcionam sistemas dinâmicos e tudo mais. E isso me ajuda a enxergar o jogo mais do que resolver equações de segundo grau ou equações diferenciais, porque no final das contas os dados que a gente usa no futebol... O futebol é um sistema bastante complexo, mas com dados relativamente simples. Então a gente não está ali resolvendo nenhum cálculo, enfim, sobre-humano, né? Até porque no meu trabalho, que é passar informação, seria um desserviço, na verdade, eu trazer cálculos que nem as pessoas entendem como funcionam. Mas eu acho que sim, eu acho que tem um pouco de engenharia na minha análise. Que bom. Theo, agora, o formato da concepção do seu livro, da edição do seu livro, é um formato que agora está realmente começando a entrar num processo muito grande, está começando a haver um giro justamente voltado para o financiamento coletivo, que foi o formato que você utilizou para viabilizar o seu livro, que tem mais de 2.000 apoiadores, né? Você tinha uma meta de arrecadação que me parece que triplicou, inclusive, e, obviamente, a gente chega à conclusão que foi um sucesso. Você recomendaria esse formato do financiamento coletivo para quem tem o sonho de fazer um livro?
De novo, eu sou bem suspeito para falar, porque, na verdade, eu trabalho com financiamento coletivo, né? Essa é a minha ocupação principal. Eu sou consultor de financiamento coletivo. Então, quando eu quis lançar um livro, a coisa mais natural do mundo para mim foi recorrer ao financiamento coletivo. Afinal de contas, eu já fiz várias campanhas, já trabalhei em dezenas de campanhas, já acompanhei centenas de campanhas, já estudei milhares de campanhas. Então, é uma coisa muito, muito comum para mim, né? Que faz parte do meu dia a dia e que eu conheço profundamente. Agora, sim, eu acho que tanto autores quanto editoras, quanto o mercado editorial, precisa estudar essa ferramenta como uma maneira de reinventar as relações no mercado. Porque, no final das contas, o financiamento coletivo, ele nada mais é do que uma pergunta que você joga para o público. E a pergunta é, esse livro deve existir? E quando você joga essa pergunta, você tem que estar preparado para ouvir um não. Tá? Que pode ser que as pessoas falem, não, esse livro não é para existir. E aí o seu projeto não vai ser financiado, mas pelo menos você não investiu uma quantidade absurda de energia, uma quantidade insolúvel de dinheiro, sabe? Para fazer um projeto que vai ficar encalhado nas prateleiras. Então, o mercado editorial tem muitos problemas, né, no momento. Acho que você entende mais do que eu sobre esse assunto, mas eu já tive editora também, coordenei uma editora durante 2 anos e sei que o mercado tem muitos problemas e que ele precisa se reinventar em várias etapas do processo. E eu acho que o financiamento coletivo é, sim, uma ferramenta muito útil, não só para autores que querem lançar seus livros de maneira independente, mas para editoras, enfim, para agentes literários, para o mercado do livro se reinventar. Legal, é um processo realmente sob demanda, é como se fosse sei lá, uma ferramenta de streaming, alguma coisa assim. Você, obviamente, vai buscar no mercado a resposta, né, para você poder colocar ou não o seu produto dentro do próprio mercado literário. Agora, Léo, uma outra pergunta. Quando é que virá o seu segundo livro? Não sei, né? O pessoal fica brincando. Se o Domenech ganhar, tem que fazer um segundo livro e tal. Aí eu fico brincando, vai se chamar Outro Mais Patamar Ainda. Outro patamar, a missão agora é outra. Enfim, tem essas brincadeiras até meio sessão da tarde. Eu tenho muita vontade, eu tenho um projeto de um livro, né? Que, na verdade, o Outro Patamar acabou nascendo ao longo do ano passado, muito com as análises do Twitter e muito com uma provocação que as pessoas começaram a fazer. Porque, olha, se ganhar, vai ter que fazer um livro. Se ganhar, vai ter que fazer um livro. E aí, claro, a gente pode falar mais sobre isso, mas não é simplesmente pegar os textos do Twitter e colar num arquivo Word e imprimir o livro, né? Foi um processo de adaptação muito grande. Eu encaro como um processo de adaptação mesmo. Como se pegasse um livro e transformasse em filme, um filme para transformar em livro. Transformar textos soltos do Twitter num livro foi mesmo um processo de adaptação de mídia. Mas eu antes já tinha um projeto de um livro que eu queria fazer para lançar no ano que vem. Eu até propus para uma editora, mas eles não toparam. Foi super legal o papo, eles não toparam porque, enfim, estavam fazendo milhões de outras coisas e falaram, cara, a gente não vai ter tempo de se dedicar ao seu projeto, mas eu tinha um projeto que eu gostaria de botar na rua em 2021. Vamos ver se ele sai. Não sei se vai dar tempo, sendo muito sincero, porque 2021 é logo ali. E o tema vai ser Flamengo de novo ou você vai diversificar? Não, era sobre futebol brasileiro. Tá. Sobre futebol brasileiro, de maneira Uma coisa geral. bem mais ampla agora, incluindo Sim. outros clubes e tudo. Seleção Sim. brasileira, você já pensou em fazer alguma coisa voltada para a seleção brasileira? Não, no Twitter eu acompanho pouco a seleção, eu escrevo pouco sobre seleção, mas no livro eu ia falar sobre seleção também. Entendi. Eu cheguei a planejar, cheguei a fazer um esqueleto do livro e tinha uma parte que era sobre a história da seleção. Legal. Theo, então, para a gente fechar aqui o nosso papo e agradecer a sua presença aqui no Filho, Festival Internacional do Livro Esportivo, como é que surgiu esse seu interesse pela análise tática do futebol? Quando você era garoto, de repente deu um clique, você um dia foi ao Maracanã e levou um caderninho. Como é que foi essa passagem do torcedor para o observador? Eu acho que, de novo, ela foi gradual, né? Na verdade, uma coisa sempre esteve ligada à outra, talvez. Eu acho que a minha maneira de torcer sempre foi tentar entender o jogo. Então, por incrível que pareça, eu não fui uma criança que gostava muito de futebol. Eu não jogava futebol até os 8 anos de idade.
não assistia muito. O primeiro campeonato que eu acompanhei, que eu assisti, foi o Campeonato Carioca de 96, quando eu tinha quase 8 anos de idade. O Flamengo foi campeão invicto e tudo mais. E ali surgiu uma paixão por futebol. E logo de cara, eu acho, na verdade, no fim das contas, que o meu grande tesão na vida é entender como as coisas funcionam, sabe? Assim, eu tô aqui tentando entender como as coisas funcionam. Então, sempre foi muito natural para mim perguntar no jogo de futebol, né? Refletir sobre o jogo, perguntar sobre, cara, por que isso aconteceu? Então, desde moleque, sabe? Sai um gol e, pô, esse cara tava sozinho, mas por que ele tava sozinho, né? O que aconteceu antes? A gente está olhando ali para o momento que o cara entrou no segundo pau e cabeceou para o gol sozinho, mas o que aconteceu antes? Quem deveria estar marcando ele? Por que isso não aconteceu e tudo mais? Então, sempre foi um processo reflexivo e muito individual, muito pessoal. Então, as pessoas me perguntam, você fez um curso? Você leu um livro que mudou sua vida? Você teve um mentor? Cara, não. Eu pensei muito sobre esse troço a minha vida toda e li tudo que passava na minha frente de futebol. Eu sempre gostei de ler, né? Então, eu, inclusive, quando estava na faculdade de engenharia, brincava que eu era um engenheiro que entendia mais de futebol do que de engenharia, porque, sei lá, até aquele ponto, 30% dos livros que eu tinha lido na minha vida eram livros de futebol. Então, sempre foi um interesse muito, muito pessoal. E aí, aos 18 anos, eu acho, 17 ou 18 anos, eu escrevi meu primeiro texto, mas nunca publiquei. E comecei a escrever algumas coisas, de bobeira, assim, só para mim. E aí, no finalzinho de 2016, eu resolvi procurar... Eu conheci um cara que escrevia num site, resolvi pedir para ele me apresentar para o editor do site para escrever para o site. E aí comecei a transformar isso na escrita. E encontrei ali também uma grande paixão, porque eu acho que não basta escrever bem sobre futebol e não basta entender o jogo. Tem que fazer as duas coisas, porque no final das contas, quando a gente quer comunicar informação, a gente precisa que a informação seja entendida. Claro. Eu vejo muita gente que entende muito de futebol, mas escreve de uma maneira que eu acho que mesmo se a própria pessoa reler daqui a um ano, ela não entende o que está escrito, entendeu? Que é tão confuso, tão rebuscado e tudo mais, que, enfim. Então eu encontrei também essa outra paixão pela escrita. E estudei muito, muito, muito nos últimos anos, talvez mais do que ter estudado futebol. Eu estudei comunicação, enfim, escrita, roteiro e tudo mais, que tinha a ver com o meu trabalho relacionado ao financiamento coletivo, fazer campanhas de engajamento e tudo mais, enfim. Então isso fazia parte do meu dia a dia, da minha rotina profissional. E aí eu fui sentindo que a coisa foi ganhando corpo. Então, fazer análises, né, dos jogos, etc., foi só mais um passo. Assim, foi um passo bem natural, até, eu diria, no meio dessa história. Agora, as análises chegarem ao alcance que elas chegaram, né, o interesse das pessoas e tudo mais, aí é uma coisa que fugiu um pouco do meu controle, mas que eu sempre acreditei. Assim, eu tenho uma teoria de que a mídia ela é capaz de gerar a própria demanda, muitas vezes. E que a mídia, por isso, acaba acreditando em profecias autorrealizáveis. E aí ela acredita, por exemplo, que o público não se interessa por tática. Como ela acredita que o público não se interessa por tática, ela não produz conteúdo sobre tática. E como ela não produz conteúdo sobre tática, o público não se interessa por tática, né? E aí ela olha e fala, viu, o público não se interessa sobre tática, mas existe um certo ovo ou a galinha aí. Então, eu sempre acreditei nisso, sempre acreditei de que se a gente tivesse um conteúdo interessante, relevante, sobre tática e que fizesse as pessoas refletirem, aprenderem, tirarem suas próprias conclusões, porque eu também acho que muitas vezes a mídia esportiva acredita que está lidando com um público burro, um público que não é capaz de entender um conteúdo um pouco mais aprofundado, e eu discordo disso. Acho que as pessoas são absolutamente capazes de entender ainda mais sobre um assunto tão importante, tão relevante na vida delas, e que elas vão investir tempo e energia naquilo. Eu acredito que elas vão se interessar. Então, acho que foi um passo natural botar esse conteúdo no mundo. E aí as pessoas se interessarem e, de fato, começarem a compartilhar, foi só a confirmação de tudo isso. Mas não teve um clique, um grande plano. Eu não montei um modelo de negócios, sabe? Eu não fiz uma consultoria de mídias sociais
para como eu viralizo conteúdos, etc e tal. E comecei a produzir os conteúdos que eu me interessava. Falar assim, cara, minha regra é eu tenho que gostar muito desse conteúdo. Eu tenho que achar que seria um conteúdo que eu leria se eu visse por aí. E aí, pelo visto, eu encontrei mais Theos no meio dessa história, mais pessoas também interessadas em ler, e acabou virando isso daí. Que legal. Abriu então o filão. Olha aqui, o livro é esse aqui, já está sendo vendido há aproximadamente 6 meses, um sucesso também nas livrarias, financiamento coletivo, esse novo formato que é um sucesso. E eu quero agradecer ao Theo Benjamin, ele que é um fenômeno da internet e agora também um fenômeno em livro, fazendo análises táticas de futebol. Theo, foi muito legal conversar aqui com você no Festival Internacional do Livro Esportivo. Espero que no ano que vem a gente tenha a oportunidade de fazer novamente esse festival que reúne os autores de livros esportivos do Brasil, alguns também internacionais já participando com a gente, e que no ano que vem a gente tenha a oportunidade de fazer esse encontro presencial para que você possa fazer uma tarde de autógrafos, receber os seus seguidores, né? Tudo isso dentro de um clima realmente em que a gente possa desenvolver daqui para frente muito mais o conhecimento pelo futebol que você vem implementando. Theo Benjamin, obrigado e um grande abraço. Eu que agradeço. Grande abraço. Muito obrigada, Edson Mauro. Sempre bom de bola também. Theo Benjamin, ótima conversa. E daqui a pouco tem muito mais Estante de Honra. Vamos abrir para os grandes escritores do Brasil. Rui Castro, daqui a pouquinho, aqui no Festival Internacional do Livro. Espero vocês, aguardem.